E aí galera, beleza? Hoje nós vamos fazer uma Altbier. Altbier é uma cerveja específica, uma cerveja tradicional da região de Düsseldorf e que tem uma grande rivalidade com a cidade de Colônia, que produz a cerveja Colt. Eu tive a oportunidade de passar 15 dias a trabalho na cidade de Düsseldorf e conheci muito bem essa rivalidade e como se apresenta a cerveja Altbier por lá. E embora nós temos todo um processo aí de produção da Altbier, ela até se aproxima de uma lager pelo processo de produção, mas não é uma lager. É uma ale que geralmente é fermentada numa temperatura um pouco mais baixa. Eu vou fazer a fermentação a 18 graus mesmo. E a gente não conseguiu encontrar um fermento mais tradicional aí no mercado, que se aproxima mais da Altbier. E dentro dos perfis de fermento que a gente tem que mais se aproxima é o S05, que eu vou utilizar para esse processo. No mais, vamos lá para a receita, que daqui a pouco a gente já traz aqui também o resultado dessa experiência de degustar uma Altbier e explicar um pouco mais da história dessa cerveja. Então, gente, a nossa Altbier, nós vamos fazer essa receita hoje com 4 kg de malte Pilsen, 500 gramas de malte Munique, 500 gramas de malte Viena, 300 gramas de malte Biscuit e, só para alterar um pouco a cor, eu vou colocar 100 gramas do Carafa 3. Vamos lá para a adição dos grãos. No total, nossa cama de grãos ficou com 5 kg e 400 gramas de malte. É sempre bom dar uma mexida nos grãos para que todos aí fiquem homogeneizados já na mesma temperatura. A 60 minutos do final da fervura, a gente adiciona então 25 gramas do lúpulo Hércules. Eu tenho sempre aproveitado os últimos 10 minutos da fervura para esterilizar o chiller. No final do processo, então, é só encher o galão fermentador. Nós usamos a levedura US05 já hidratada e eu fermentei a nossa Altbier a 18 graus. Mas antes de abrir a nossa cerveja, eu tenho uma história muito curiosa aqui que eu não posso deixar de contar sobre Düsseldorf. Düsseldorf é a capital dos bares da Alemanha e rivaliza com a vizinha Colônia, onde se produz o estilo Colt de cerveja. Já falei sobre Colônia em outros vídeos, inclusive apresentando o estilo rival, a cerveja do estilo Colt. São duas cidades realmente maravilhosas, mas eu só conheci Colônia em 2019, quando aproveitei umas férias para fazer um verdadeiro turismo cervejeiro pela Europa. Então chega a hora da gente fazer as nossas conexões dessas viagens que eu citei com a cerveja Altbier. Eu estive na Alemanha a primeira vez em 2006, e apenas passei por Düsseldorf. Tomei uma cerveja no aeroporto de Düsseldorf, mas essas cervejas comerciais, essas qualquer uma que a gente encontra aí num freezer, eu peguei uma dessas cervejas e não era uma Altbier. Era uma cerveja comum, uma lager comum, então eu não tive muito parâmetro do estilo de cerveja de Düsseldorf. E eu até me caracterizei, coloquei aqui um boné de Düsseldorf, para a gente fazer essa degustação agora dessa cerveja. Mas Düsseldorf tem algo além, tem um valor sentimental. A segunda vez que eu estive em Düsseldorf foi em 2008, também a trabalho, mas eu passei 15 dias na cidade. E o hotel onde eu estava hospedado, ele era um pouco distante do centro, então tinha que pegar um ônibus para ir para o centro. E a gente saía, o expediente terminava por volta das 7 horas, a gente jantava, tomava um banho e buscava sempre um bar por perto. A maioria dos bares fechavam às 10 horas. E aí um dia eu encontrei um bar um pouco mais escondido ali na região do hotel e esse bar ficava aberto até umas 2 horas da manhã.
Mas a gente queria, na realidade, era um happy hourzinho, era ir por volta de 11 horas, 11h30, pelo menos para a gente ter ali uma hora e meia para tomar uma cerveja. E foi nesse bar aqui, ó, esse Fuchsbau, né, que a gente conheceu então o dono, o Costas, um grego que radicou na Alemanha ainda aos 6 anos de idade, é praticamente um alemão, e uma pessoa apaixonada pela cidade de Düsseldorf e pela Altbier. Foi lá que eu conheci, então, a cerveja Altbier. Eles serviam essa cerveja aqui, ó, a Schlösser. E eu tive a oportunidade, então, de passar praticamente todos os dias frequentando esse bar, tomando uma cerveja, e acabou que a gente fez uma grande amizade. O Costas é um cara apaixonado por futebol, o bar dele tem várias televisões, cada um passando um jogo diferente, e ao descobrir que nós éramos brasileiros, estava eu e um colega, ele passou a conversar com a gente sobre futebol e a gente foi enturmando. De repente, as noites passaram a ser tomar a nossa cervejinha, a nossa Altbier e fazer uma resenha esportiva ali e contar muita piada. Enfim, a gente ficou em casa, parecia boteco no Brasil. E mais do que isso, ele também nos apresentou várias pessoas do bar, alguns amigos de infância dele, um iugoslavo, um outro alemão, e a gente ficava ali sentado, conversando no próprio balcão, conversando com as pessoas, fomos fazendo uma amizade, uma rede de amizade, e no dia que nós iríamos retornar ao Brasil, esse cara fechou o bar, dispensou alguns clientes que ele conhecia, falou que precisava fechar o bar com a gente lá dentro, serviu vários drinks gregos, bebidas diferentes para a gente aquecer e chamou um táxi, tipo uma minivan que cabia essa turma que estava sempre no balcão com a gente, e nós fomos conhecer vários bares brasileiros, inclusive eu tomei uma Brahma, experimentei, tinha um bar que tinha cerveja Brahma. Foi uma certa decepção, porque a gente está acostumado ali com o paladar de uma cerveja mais encorpada, mais forte, mais amarga, e de repente toma uma Lager brasileira, uma Pilsen bem mais leve do que as Pilsens alemãs. Então, assim, a gente teve um certo choque, parecia que a gente estava tomando água, né? Não por qualquer problema que eu possa ter com a Brahma, pelo contrário, eu fui brameiro durante muitos anos, hoje eu prefiro a cerveja artesanal, prefiro a cerveja diferenciada. Mas a questão é que esse cara fez uma via sacra com a gente, apresentou vários bares, apresentou diferentes cervejas e fazia questão da gente comparar com a Altbier, fazendo a propaganda de que a Altbier era a melhor cerveja da Alemanha. E foi assim que ele nos contou uma das piadas, essa história de que, e é interessante porque eu vou contar a história aqui, mas vou fazer um paralelo com a minha família. Sempre quando meu pai bebia uma cerveja mais fraca, mais aguada, ele falava que essa cerveja era mijo de égua. E o Costas nos apresentou justamente essa história aqui de que na Alemanha os cavalos bebem a Altbier e fazem o xixi, que é a cerveja Colt. A cerveja Colt, então, é a cerveja da cidade ao lado, de Colônia. Lógico que isso aqui é uma brincadeira, a cerveja Colt é deliciosa, eu já fiz tem um vídeo aqui no canal sobre ela. Estive também em Colônia, tomei a cerveja Colt e realmente muito boa, é uma cerveja diferenciada. Mas a Altbier é uma cerveja que busca suprir o paladar de uma cerveja Pilsen, inclusive, das cervejas Lagers. Então ela tem características mais próximas de uma Lager, mas é uma cerveja bem mais maltada, é uma cerveja com um diferencial que eu vou mostrar para vocês assim que eu abrir a nossa garrafa. Mas ainda continuando a história, eu voltei, até por essa afinidade que a gente teve com Düsseldorf, eu voltei à Europa fazendo um turismo cervejeiro e nessa oportunidade eu fui com a minha esposa, né? Então aí foi sim a passeio e a gente passou conhecendo, tomando cerveja o dia inteiro, conhecendo bares diferentes, aproveitando toda a cidade, aproveitando o turismo, conhecendo os espaços da cidade, a cultura, e obviamente que eu não iria deixar de retornar ao Bar do Costas. Então, nós voltamos ao Bar do Costas, eu estava hospedado aí no centro, exatamente onde o Costa me apresentou, que é Altstadt, é o centro da cidade onde tem a maior concentração de bares da Alemanha, é a cidade que tem, segundo ele, o número maior de bares, eu nem certifiquei essa informação, mas ele fazia muita propaganda de Düsseldorf nesse sentido, e ela acabou sendo uma das cervejas que eu mais me identifiquei realmente, talvez até por esse valor também sentimental aí da amizade, da saudade que fica, dos bons momentos que nós passamos na cidade. E quando nós retornamos ao Bar do Costa, então eu com minha esposa, foi cerca de
11 anos depois, foi em 2019, o Costa lembrou de toda a história, lembrou de mim, ele nos recebeu, me deu um abraço, nos chamou para conhecer as pessoas que estavam, os novos clientes do bar, apresentou todo mundo e foi justamente a mesma reação. Várias pessoas queriam conhecer por que a gente estava ali, nossa cultura cervejeira, de boteco, e a gente já começou a conversar, contar piada. Minha esposa ficou super à vontade, porque tinha um austríaco que falava um pouco melhor inglês, as outras pessoas tinham mais dificuldade, mas ele falava bem, então a gente entendia melhor, aí ele aproximou mais a gente, acabou nos ajudando ali a comunicar com todo mundo, e a cada pessoa que chegava, e um público interessante, porque é um bar de bairro, né? E as pessoas que chegavam geralmente eram pessoas mais velhas, idosas, e muitas vezes senhoras sozinhas, desacompanhadas, chegavam no bar, normalmente cumprimentava cada um dos frequentadores, dos clientes que ali estavam, parecia uma grande família, cumprimentava, dava um beijo no rosto. Então isso nos chamou a atenção pela diferença de cultura. As senhoras indo ao bar sozinha, que é uma coisa que ainda não é tão comum no Brasil, isso tem mudado, né, com o tempo, mas ficavam super à vontade, e aí também brincavam com a gente, contava piada, foi uma oportunidade muito bacana. E a gente estava no período de Páscoa, e eles tinham esses ovos aqui, ó, são ovos cozidos que eles colocam para os clientes comer. E eles cozinham com uma água, com um corante específico, várias cores, e vão fazendo esses ovos coloridos e quem quiser pode pegar. A gente não acreditou nisso, aí esse austríaco pegou lá pra gente, ele mesmo abriu, comeu um, abriu um outro pra gente, descascou. Não, pode comer isso aqui, é à vontade para vocês mesmo. E tinham vários chocolatinhos também à disposição no balcão pra gente comer também, na hora que estivesse saindo. Bom, é um lugar muito acolhedor. Eu senti, assim, um pedaço do Brasil na Europa e na Alemanha, que muitas vezes as pessoas acham que tem uma cultura de um povo ser mais frio. Mas, então, eu tenho essa identidade com a Altbier e por isso eu fiz ela com todo carinho, com esse rótulo aqui, bem específico, né? Eu vou chegar mais perto aí para mostrar, porque eu detalhei ele, porque ele traz, inclusive, essa informação do copo, né? O copo que se toma Altbier é um copo diferente. Isso chamou atenção também, porque geralmente nos bares a gente tomava cerveja na Alemanha com aqueles canecos grandes mesmo, né? Típico da Alemanha, cervejas lagers geralmente, que eles servem naquele caneco, mas a Altbier servia num copo que eu só encontrei esse aqui, que é um copo de requeijão, que eu achei que é o mais parecido com o formato deles. Ele, na realidade, ele parece mais uma caldeiretinha, né? E o de lá, ele é reto. Então, é esse copo aqui, deixa eu mostrar ele aqui, que fica mais fácil. Ele é reto e a gente tem a impressão de que está tomando num copo menor, uma cerveja mais parecida com o que a gente toma do Brasil, principalmente em Belo Horizonte, onde é comum a gente tomar muita cerveja naqueles copos americanos, que aqui em Belo Horizonte a gente carinhosamente chama pelo nome de um bairro tradicional, um bairro boêmio aqui da cidade, que chama Lagoinha. Então a gente toma cerveja no copo Lagoinha, inclusive a Vals fez homenagem, fez uma cerveja chamada Lagoinha, com o copo Lagoinha no próprio rótulo. E a nossa ideia aqui então é reproduzir, né, mais ou menos tentar imitar o copo da Altbier com essa improvisação aqui desse copo de requeijão. Mas vamos lá, gente, vamos ver como é que ficou a nossa cerveja. Olha, está bem carbonatada, a gente já percebe pelo barulho tradicional. Bom, vamos lá. Eu vou tentar colocar aqui contra a luz para ficar um pouco melhor para vocês verem. Bom, tá aí nossa cerveja, ela ficou bem mais translúcida e essa eu não usei gelatina, não usei absolutamente nada aqui. A ideia foi somente testar ali o meu autossifão e deu bastante certo, né? Ela ficou bem mais limpa que o normal, tá muito bonita. Já tem um tempo que eu coloquei aqui, a espuma ainda tá persistente, bem cremosa. Vamos ver como é que ficou o aroma. Eu vou completar mais um pouquinho aqui, ó.
que a espuma baixou. Olha, ficou bem mais maltada, né? Ressaltou bastante o malte. Fica um pouco frutada, tipo ameixa talvez, mas muito pouco. O cheiro lembra mais o malte mesmo, né? Os maltes torrados, um pouco do caramelo, mas muito pouco também. Dá para sentir no fundo. E eu senti mais amadeirado, sabe? O sabor de madeira. Não vou saber falar qual madeira aqui, porque não é minha especialidade. Mas bem mais amadeirado. Vamos então ao sabor. Nossa! É uma cerveja muito gostosa. É uma cerveja... Ela é diferente porque ela não parece as nossas... Ela lembra mais a Pale Ale, mas ela é mais maltada do que as Pale Ales que a gente tem. Então, ela tem a sensação leve, uma sensação que lembra mais as lagers mesmo. Mais leve nesse sentido ali de você não sentir... Embora seja uma cerveja com muito lúpulo, né? Eu usei o Hércules, que é um lúpulo de amargor. Ele não destacou tanto, ele fica bem equilibrado com o malte e isso ficou interessante. Ela fica, para falar a verdade, deixa eu só certificar aqui. Eu senti também mais amadeirado. Sabe, parece que é uma cerveja que ficou envelhecida num barril de madeira. Interessante mesmo. Mas eu posso falar que ficou muito parecida com a cerveja que eu tomei lá, né? Então eu acho que a gente atingiu realmente o estilo em cima. É deliciosa essa cerveja. Ela é bem diferente. O pessoal costuma aí falar que é um estilo esquecido, mas ela jamais foi esquecida em Düsseldorf. Em Düsseldorf ela é extremamente tradicional. É uma das cervejas mais comercializadas. A gente tem várias fábricas, eu mostrei uma delas aqui, mas tem até foto. Eu vou botar essas fotos aqui, tem fotos aqui que eu peguei outras marcas para tomar. São todas mais próximas mesmo, o estilo fica bem determinado, bem característico, e isso é muito bacana. Gente, é uma cerveja, como eu disse, que tem um valor sentimental. Me remete, só de tomar aqui eu já lembro as experiências bacanas que eu tive em Düsseldorf, que eu tive na Alemanha. Acabou sendo um país que me surpreendeu porque a gente acha que o povo é muito frio, e a experiência que eu tive foi justamente o contrário, né? Foi um povo extremamente receptivo, caloroso, a gente contava muita piada, ria bastante, muito divertido. Saímos depois para a noite, fizemos via sacra. Teve um dia que nós chegamos no bar e o grego, o Costa, ele virou e falou assim: não, gente, hoje é sexta-feira, vocês ainda não conheceram os bares do centro, por favor, vocês vão pegar o ônibus tal e vão para o centro tomar outra cerveja, conhecer os bares. O centro, a Altstadt, que eles chamam, é extremamente interessante, algo totalmente diferente em termos de valores culturais. Então tem uma cultura muito bacana na Alemanha, uma cultura cervejeira, uma cultura de bares, uma cultura de conhecer as pessoas, de sair, e isso é muito interessante, muito bacana, só lembrança boa. Então fica a dica aí, quem quiser experimentar esse estilo, que eles estão chamando aí dos estilos perdidos, muita gente gravando e falando sobre isso, mas na realidade é bem conhecido na Alemanha e nunca esteve perdido por Düsseldorf. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem quiser experimentar, é uma oportunidade, conhecer, tentar reproduzir essa cerveja, uma Alt Beer. Eu tenho certeza que vocês que gostam, eu falei sobre o amargor, né? Ele não ressalta, mas a minha está com 44,5 de IBU e ela não que ressalte esse amargor todo, lógico que no fundo você ainda sente um pouco na boca o amargor. Eu gosto de cervejas amargas, né? Mas eu acho que ela fica mais equilibrada do que uma IPA. Está totalmente diferente de um estilo IPA, por exemplo, embora tenha já um certo amargor que poderia estar lembrando. Mas ela é bem diferente, até por ser bem mais maltada, né? A cor dela
já entrega para a gente que ela é uma cerveja mais maltada. Essa cor eu achei muito bonita, né? Ela fica bem avermelhada, já puxando para o marrom. Eu acho que no vídeo a gente não consegue identificar todas as características. Mas fica a dica aí. Espero que vocês tenham gostado. Curta o nosso canal. Se inscreva se você não é inscrito ainda no nosso canal. E a gente fica aí à disposição para trocar informação, para ajudá-los, para trocar dicas também. E se você tiver a oportunidade de testar uma receita, ou essa mesma receita, reproduzir, ou criar uma receita parecida, acho que vale a pena, tá? Um grande abraço e até mais!